Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você que costuma acompanhar o programa Mais Saúde nesse horário fantástico, né? Você deve estar na sua cozinha, ou almoçando, ou preparando o almoço. Não esquece de mandar as fotos pra gente, que nós adoramos receber as fotografias do que você está preparando para a sua família. E tem cada prato bom, mas também tem cada prato complicado. A gente gosta de acompanhar. Mas você que acompanha o Mais Saúde todos os dias, caso você não tenha assistido o Mais Saúde de ontem e anteontem, não perca. Vai lá no Canção Nova Play, você vai ter os 2 programas à sua disposição e estão maravilhosos. O professor Gustavo está nos comentando sobre o perigo do livre acesso a determinados medicamentos, não precisam de prescrição. Mas, gente, cuidado, não deixa de ser um remédio que vai ter um efeito positivo, mas sempre, né, é uma faca de 2 gumes, né? Então, sempre vai ter algo com que se preocupar. Então, nós falamos muito disso no programa passado e hoje nós selecionamos um tema porque foi muito moda antigamente o uso da melatonina. Depois proibiram no Brasil, né? Depois, agora voltou. E nos Estados Unidos, a gente vai comprar melatonina. Encontra onde? No supermercado. Professor Gustavo, o que eu encontro num Whole Food, num supermercado para comprar, naquele corredor de suplementos, eles têm a mesma vigilância que os remédios, de um modo geral? Como que é isso? Normalmente não. Normalmente esses produtos não são submetidos à fiscalização ou a uma autoridade sanitária como aqui no Brasil a Anvisa, lá nos Estados Unidos é o FDA, né, o Food Drug Administration, e quando você não considera a submissão para uma agência reguladora, você entende que não está se tratando, no caso, por exemplo, desses suplementos, não está se tratando de medicamentos. Então, o grau de exigência para você aprovar o uso, ele é diferente, ele é muito menor. Então, uma coisa é você aprovar uma droga para uso, que vai ser submetida a vários ensaios, etc., seguir uma série de trâmites burocráticos importantes, e outra coisa é você aprovar um suplemento que não entra como a mesma especificação, característica de um medicamento. E aí você pode ter alguns problemas em relação a esses suplementos, não criticando os suplementos, claro. Não, mas, por exemplo, tudo que é suplemento é considerado um complemento alimentar, seria isso? Exatamente. Então, evidentemente que a fiscalização não vai ser a mesma, e é por isso que também, né, Gustavo, a gente pega, às vezes, atletas com um doping aparecendo, e ele diz assim, mas eu não estou tomando nada. E aí a gente vai investigar, e não é que tem alguma coisa que não está declarada no label, né? No rótulo. No rótulo. Uhum. E tem. Sim. O grau de pureza, a origem, voltando até a melatonina. A melatonina, essa coisa da gente usar produtos que tentam mimetizar produtos que a gente normalmente sintetiza no próprio corpo, é algo muito delicado, né? Então, assim, se eu uso insulina porque eu não produzo insulina, eu sou diabético, ótimo, então há uma indicação, existem estudos que conseguem dar segurança para a insulina. E a melatonina é uma substância, acho que as pessoas precisam saber que todo mundo produz melatonina. Existe uma glândula, né, fica no centro do cérebro, bem no meio da nossa cabeça, assim, acho de uma maneira bem didática, né, chama glândula pineal, né, pineal porque ela é do tamanho de uma pinha, né, e a glândula pineal ela tem uma função de conectar o seu interior com o exterior, no sentido de temperatura, no sentido de amanhecer ou anoitecer. Os animais usam muito a glândula pineal, né, e você, quando começa a anoitecer, a liberação de melatonina, o pico dela vai ser ali por volta das 9, 10 da noite,
indução de sono, pouca luz, luminosidade, aí entra aquela questão das telas, né? Que aí você, por uma faixa de onda ali, você acaba coibindo a produção de melatonina. Aí eu vou usar uma melatonina sintética. Aonde foi feita essa melatonina? É uma discussão que tem sido feita com bastante importância, não só no Brasil, nos Estados Unidos, é da gente conseguir garantir que o que está rotulado de melatonina é exatamente o que está na cápsula. Porque essa melatonina é uma matéria-prima que veio de uma química fina, como a gente fala na indústria farmacêutica, né? Que pode ser da China, do Paquistão, da Índia, sabe-se lá, como muitos produtos que a gente usa aqui no Brasil, sem problema, mas a melatonina, a gente precisa entender da onde vem essa substância. E quando você coloca um excesso de melatonina, que não é a sua que você está produzindo, é como se você pulasse, sabe, banco imobiliário, você pula várias casas na frente, então você acaba deixando etapas importantes, porque o sono tem que ser construído, para as pessoas entenderem. Dormir não é simplesmente o ato, para nós é você deitar a cabeça e apagou ali, né? Mas o sono, no processo neuroquímico, ele tem fases, e a melatonina ela vai ser sintetizada a partir do triptofano, que está na alimentação, que é a mesma substância precursora da serotonina. Então, você abruptamente colocar uma substância ali, melatonina, a melatonina não serve só para dar sono, ela é responsável por apoptose, ela é responsável por vários processos metabólicos, ela interage com o eixo hipotalâmico, então tem secreção de outros hormônios. Então, eu tenho, assim, bastante receio quando se fala em melatonina, principalmente dessas melatoninas que estão sendo vendidas, a gente não sabe exatamente proveniência, dose e esse processo às vezes agressivo, né? De você colocar uma melatonina, algo que você já está produzindo e pode haver ali uma ausência de efeitos ou até uma exacerbação. Né? É claro que entre a molécula da natureza e a que foi, de alguma maneira, construída, né, no laboratório, qual que o corpo vai usar primeiro? Evidente que a que ele entende melhor, que vai ser sempre a da natureza ou aquela que você produz. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu sempre falo com o paciente, como é que é seu sono? Aí eles falam assim, ai, doutor, eu deito, capoto e durmo. Eu falei, nossa, durmo que nem uma pedra. Aí eu falo assim, você acorda com aquela sensação gostosa de, ai, que sono, que noite boa em dormida? Nossa, doutora, há anos que eu não acordo assim. Essa é a diferença de você passar pelas 4, são 4 fases, né? As 4... NREM 4 e mais a REM. Porque, gente, e durante o sono você vai e volta algumas vezes nessas fases, né? Parece que a gente passa de 3 a 4 vezes nessas fases. Então, é outra qualidade de sono. Então, sempre privilegiar o nosso organismo, né? E ver, puxa, será que eu não estou produzindo melatonina? Mas melatonina é tão importante, né, professor? É o maior antioxidante que o nosso corpo produz, algo assim, né? Sim, e assim, o nosso organismo, ele tem, a gente chama de feedbacks, né? Ele tem mecanismos de retroalimentação ou de contrapartidas, vamos dizer. Então, acho que um grande exemplo é quando alguém vai tomar um antidepressivo. Seja lá uma fluoxetina, por orientação médica, um citalopram, uma venlafaxina, enfim. Os efeitos, eles não são imediatos. Por quê? Em média, vai demorar 15 a 20 dias para os efeitos plenos, porque até o teu cérebro entender que você está deixando uma concentração maior dessa serotonina naquela fenda sináptica ali, para as pessoas entenderem, a gente produz serotonina. Mas quando você toma esse remédio, ele vai fazer com que essa produção seja mantida mais tempo ali ativa, vamos dizer assim. Isso vai durar 15 a 20 dias. Porque você tem esses mecanismos de controle, não é simplesmente tomar e já vai fazer efeito. Uma pílula mágica, né? Então, é mais ou menos o que acontece com a melatonina. E depois, para você conseguir acertar isso tudo de novo, o indivíduo para de tomar, de repente, um remédio, e aí desregula tudo, entra em um fenômeno de abstinência, quando se fala em benzodiazepínico, por exemplo. Então, é bastante importante lembrar isso, que essas substâncias que interferem com processos fisiológicos normais, que são eficazes, têm resultados muito interessantes, elas carecem de um tempo, uma neuroadaptação para terem os seus efeitos plenos. Exato. Por isso que a gente diz que primeiro aparecem os efeitos ruins e depois de 2, 3 semanas é que começa a fazer efeito. Bom, mais um programa que
chega ao fim, como é rápido, né? E, como eu disse a vocês, divulguem, porque o programa Mais Saúde, além de você estar divulgando, você está divulgando a comunidade Canção Nova. E, em vez de ficar dando Google e procurando as coisas, vai lá no Canção Nova Play, que você tem um material de mais de 10 anos de entrevistas. E são só entrevistas, modéstia à parte, com pessoas assim altamente escolhidas, né? A dedo. Então, chequem lá as informações que vocês vão ficar muito contentes. Até amanhã.